ASMR. Exato, vamos fazer uma versão ASMR. Estamos aqui a falar. Ok, então bem-vindos a todos. O Ruben estava aqui a fazer uma sessão da ASMR. Hoje estamos com a proposta de falar um bocadinho sobre alguns temas que estão aí na berra da atualidade. Concordo, podes desligar o ar-condicionado antes de começar. Sim. E alguns... Vamos começar do início. Não é? Não, está Isto ótimo. é ótimo. Isto Ah, é? isto é televisão de Prime. Isto é orgânico. Prime. isto é o Alguns melhor que movimentos existe. que têm existido de cultura, algumas mudanças de cultura, de ideologia, também na própria igreja, alguns relatos que nos têm chegado a nós de algumas mudanças de quem Pessoas tem, bem informadas. Atenção. de quem tem chegado à igreja mais ou não. E pronto, eu posso começar por dar o pontapé de partida. Eu tenho seguido nos últimos meses um podcast do Justin Briley que se chama de... Como é que ele se chama? Faço a mínima ideia. É basicamente Os Tardes da Júlia. o surpreendente crescimento da crença em Deus. O ressurgimento. Ele não tem um livro com esse título? Também tem, sim. E o que ele tem falado é que o ateísmo, o novo ateísmo, supostamente novo ateísmo de Richard Dawkins e de Christopher Hitchens está em declínio. Conferências estão cada vez onde membros dessas comunidades se separaram. Um dos chamados Cavaleiros. cavaleiros converteu-se ao cristianismo, não é? Como é que ela se chama? Ali qualquer coisa. Ali, Harsi, Ali, uma coisa assim. Exato. E pronto, o podcast fala como tem havido uma mudança e parece que tem havido um ressurgimento de pessoas interessadas em questões como igreja, cristianismo cultural, tradicionalismo. Eu próprio tenho no meu conhecimento amigos que agora estão a reconsiderar a hipótese de num casal a mulher levar um véu para uma igreja, coisa que pela mim eu não tinha conhecimento disso há 10 anos e agora estou a ver pessoal jovem a querer fazer isso. Também fala-se muito sobre a interseção que isto tem com a política. De que forma é que isto é um movimento muito ligado à direita ou é uma resposta política aos desvios das ideologias de esquerda. Então Ou estes seja, assuntos... será um avivamento do espírito ou um avivamento do espírito da época? Exatamente. Há quem o trate como o Silent Revival, o avivamento silencioso. E isto tudo está ligado com o espírito da cultura da época. Nós temos visto também politicamente partidos que eram muito menos representativos nas assembleias por esta Europa fora e pelo mundo fora, de repente a ganhar expressão, a ganhar força. Então está a haver aqui várias mudanças e eu acho que podíamos hoje falar um bocadinho sobre se achamos que as coisas estão relacionadas ou não e que resposta é que nós devemos ter, que perspectiva é que nós devemos ter, que resposta é que a igreja, a comunidade deve ter a pessoas que possam chegar ou não. Isso é muito interessante e eu acho que é uma pergunta que eu tenho eu não percebo muito bem como é que funcionam os fenómenos de massas, porque estamos a falar de uma coisa praticamente universal no mundo ocidental. Tipo, como é que se explica que tanta gente em tantos lugares diferentes com tanta história diferente se identifique com uma mesma coisa? Tipo, como é que funcionam estes fenómenos de massa? Será que é mimetismo? Será que são efeitos da globalização? É o YouTube. Exato. Será que é mass media totalmente disseminada? Será que está tudo a ver os mesmos youtubers? Como é que se explicam estes fenómenos? Eu acho que passa muito pelos mass media. Por exemplo, eu no outro dia estava a falar com alguém no ginásio e eu pensei assim, eu quase que aposto que eu sei que vídeos é que esta pessoa vê. E comecei a falar sobre, e quase que arriscaria que vocês já devem ter visto, um influencer que é
um homem que faz powerlifting muito forte, que se mascara de limpador de Já vi isso, é ginásios, muito engraçado. chama-se Anatoly. E é interessante como uma coisa simples, muita gente já viu e conhece, e para mim mostra-me que nós, apesar do algoritmo nos ir mostrando algumas coisas diferentes, nós consumimos muita coisa semelhante. Então não me surpreende que haja, está a haver um movimento de voltar à direita, ou não sei se a palavra certa era voltar à direita, mas voltaram a um movimento político mais de reacionário, mais de resposta e mais zangado, num lado, num país. Eu não vejo surpreendendo que isso esteja a alastrar rapidamente a outros países. E aqui em Portugal nós que achávamos... Não vês? Não percebi? Eu não vejo surpreendente. Sim, mas a questão é qual é que é o motivo. Imagina, não estamos a sofrer com guerras, não temos uma crise económica, já passámos por piores, quer dizer, não vejo assim nenhum... Geralmente esses grandes movimentos de transformação ou vêm após guerras, ou após grandes crashes da bolsa, não é? Tipo, disrupções sociais criam espaço porque dizem assim, ok, este sistema de crenças que nós temos não está a funcionar. E as pessoas mudam. Mas no caso eu vejo que o Ocidente tem vivido uma paz e prosperidade, se calhar, imprecedente. Não concordas? Acho que não. Eu acho que é preciso. Eu acho que a tua tese está certa. Eu acho que estamos em profunda crise. Mas não é financeira, não é? Comprar casa. Quão trágico e dramático é comprar casa. Os níveis de depressão são cada vez mais altos. Okay, Quantidade aí eu poderia acompanhar. Agora, a questão da riqueza, eu sei que sim, isso de facto é difícil comprar casa. Mas as pessoas não há propriamente mais pessoas a viver na rua, se calhar. Não, é uma pobreza de outro nível, se calhar. Acho que há aqui muitos fatores que confluem para gerar este fenómeno. Acho que há uma reação, uma reação que leva as pessoas para o conservadorismo àquilo que foi uma tentativa de uma esquerda um bocadinho mais radicalizada promover a sua agenda na última década. Uma reação que foi alimentada até por exageros da forma como às vezes se retratava essa esquerda, ou como às vezes se queria fazer passar a ideia de que ela era muito generalizada, porque de facto ocupou posições de destaque, mas acho que as massas rejeitaram esse tipo de agenda. E não podiam falar, se calhar, não é? Estavam e não ali... podiam falar, sim. Portanto, concretizando, estás a falar certa política, aquilo que muitas pessoas chamam de politicamente correto, ou de um policiamento de linguagem, uma cultura de cancel culture, uma exacerbação da questão da identidade e aquilo que nós referimos noutras circunstâncias sobre tornar aquilo que seria acessório ou secundário como sendo fundamental da identidade e o exacerbamento exacerbação da questão da própria sexualidade, etc. Portanto, das microagressões, tudo consistia então uma opressão. É nesse sentido que sim, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, simpatizam com as causas, mas chegaram a um ponto em que as coisas foram tão politizadas e ao ponto de quererem meter-se na vida das pessoas, e isso as pessoas rejeitaram. Pronto. Ou seja, acho que há um bocado, a nossa sociedade tenderia um bocado a cada um faz o que quer, mas quando há instituições com peso na sociedade que começam a querer ser elas próprias promotoras de um radicalismo, as pessoas não estão para isso. Mas há depois muitos outros fatores. O que eu acho que isto também gerou, é um movimento reacionário, gera uma polarização em que as pessoas vão aceitar coisas por pacote, não é? Ou estás num polo ou estás no outro. Pois. Neste momento há uma tendência ao conservadorismo, há uma afinidade maior entre o conservadorismo e as posições clássicas cristãs nestas sociedades. Mas a questão... Algumas posições clássicas cristãs. Algumas. Mas a questão da crise, sim, tem-se dito que a nossa geração e a que vem agora a seguir
será das primeiras nos países ocidentais a viver pior do que as gerações dos seus pais, ou ter menos oportunidades, ou, etc. Acho que talvez, não sei se sentimos isso tanto presentemente, e se isso é o fator mais importante, mas pode ser, mas há também, possivelmente, também a questão da crise cultural. Ou seja, chegarmos a um ponto na sociedade ocidental pós-moderna onde as pessoas já estão cansadas da falta de nexo. Falta de referencial. A cena, houve uma apatia, uma indiferença na procura de sentido. Tipo, tu construís o teu próprio sentido se quisesses, não fazias o que... Ias vivendo, ias-te arrastando, ias festejando sem grande razão para festejar, não é? Exato. De farra em farra, sem questionar o porquê. E acho que talvez haja sinais de que as pessoas também se cansaram desse movimento cultural. Eu acho que é engraçado este movimento cultural que nós estamos a falar é possivelmente o primeiro dos últimos anos que está a acontecer à margem de Hollywood. Ou seja, Hollywood continua-me a dar a narrativa anterior. Certíssimo. Eu vejo os filmes, vejo as séries, continua a ser farra, Libertinagem. exato, e a identidade é que tu defines para ti mesma, crítica a figuras de religião, ou seja, parece que há um movimento paralelo, se calhar muito a viver dos YouTubes, mas paralelo à mass media tradicional. Pois, houve uma passagem houve uma deslocação, chamemos-lhe assim, da gravidade das figuras da autoridade e das figuras e das narrativas da autoridade e dos polos de influência. Portanto, e isso justifica-se de várias formas, mas em particular precisamente com a digitalização, com a internet, com a acessibilidade a um palco e a um púlpito, a um microfone. Democratização do palco. Justamente, coisas como estas que nós estamos aqui a fazer, um podcast. Exato. Portanto, se essa liturgia, se essa fonte de discurso e de pregação, digamos aqui com as devidas aspas, popular e secular, se ela existia, estava concentrada, portanto, na televisão, no cinema, portanto, nos meios mais agora que chamamos tradicionais, com a democratização, nomeadamente as redes sociais, obviamente, isso perdeu-se. E o streaming também, o Netflix, Prime, etc., também veio dar espaço, veio retirar poder. Não é que não tenha necessariamente a mesma agenda muitas vezes, mas veio dispersar, veio retirar essa possibilidade e esse poder que estava concentrado apenas descentralizar. Obrigado. E nesse sentido tornou cada uma das pessoas, portanto, há muito mais coisas para oferecer, há muitos mais vídeos e séries que as pessoas podem aceder, e cada uma delas tem a possibilidade de ser ouvida por milhares de pessoas. Por exemplo, o nosso podcast, por alguma razão misteriosa sobre política, já vai em cerca de 3.600 visualizações. Ora, nós nunca estaríamos, em situações normais, claro, não estaríamos à espera de tal fenómeno. Portanto, esse fator é interessante porque houve uma descentralização dos influenciadores da narrativa. E a narrativa, esta é uma questão que é muito relevante, acho eu. A narrativa, se é verdade que um determinado movimento de extrema-esquerda, que em muitos aspectos aqui referidos é criticável, é verdade que neste momento o que está a ocorrer é a construção de novas narrativas. E eu estou a usar a palavra narrativa de propósito, na medida em que narrativa não pressupõe necessariamente, até pode ser coerente com a verdade, mas não pressupõe necessariamente que seja verdade. Ou seja, estou a falar do quê? De uma pós-verdade. Estou a falar
de um controle da narrativa por parte se antes havia uma tentativa de controle da narrativa, Agora há um cardápio de narrativas. agora há um cardápio, sim, mas muito orientado Claro, continua. no meio da Cada um far right. escolhe a sua. Sim, mas há uma influência aproveitando os estímulos do ódio, do medo, da raiva, do entretenimento fácil e primário para servir certas e determinadas narrativas que estão associadas mais ao pêndulo da direita radical. Se não quiserem usar a extrema-direita, falemos de direitas radicais e algumas mais extremas que outras. Mas há claramente a construção de uma narrativa. Por exemplo, curiosamente, o cancel culture era uma coisa que era muito criticável relativamente a estes movimentos que nós referimos mais de esquerda. E agora está a acontecer exatamente a mesma coisa com Trump na América, que está a fazer uma perseguição. Se antes havia outros tipos de perseguição, agora está a haver uma perseguição a quem o critica. A quem o critica e quem não alinha segundo a sua narrativa. Nomeadamente até universidades. Isso é Harvard. Os estudantes palestinianos, ou estudantes não necessariamente palestinianos, mas que se manifestaram pró-palestinianos, grande. Eu acho que as pessoas que acabam por defender isso veem isso como payback time e vingança. Justamente. Mas não é America Land of the Free, que as pessoas podem da própria moeda, não é? Porque realmente é irónico que aquilo que era criticável agora está precisamente a acontecer. É assim, tu estás a falar das narrativas, Ruben. Eu percebo e concordo. Há grandes narrativas neste momento a serem criadas como resposta a ir no outro campo político. Mas a minha pergunta é: mas se nós somos constantemente bombardeados por narrativas, porque é que umas pegam mais do que outras? Isso é uma grande questão. E eu tenho aqui uma teoria que gostava de ouvir a vossa resposta, que é, na realidade isto é tudo a mesma coisa, que é a geração atual a ser rebelde contra aquilo que é passado da geração anterior. Não há nada mais rebelde hoje em dia do que uma mulher de véu. Não há nada mais rebelde que uma mulher tradicional, uma mulher que não segue a sua carreira para ficar em casa a cuidar dos filhos. Não há nada mais rebelde do que um homem ir juntar-se a uma ordem tradicional religiosa, como a ortodoxia oriental ou mesmo o catolicismo. Aquilo que é mais mal falado na geração anterior, de repente é a geração nova a dizer: não, é precisamente isso que eu vou fazer. Eu vou rejeitar os padrões que nos foram dados, que me estão a tentar ser dados pela cultura e pela geração anterior. Será que isto não é simplesmente ser rebelde e não é na mesma coisa? Somos sempre a mesma coisa. É muito Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do céu. Exato, é cíclico. Sim. Mas eu acho que essa pode ser uma das variáveis explicativas, pelo menos para determinadas pessoas. Mas nós, obviamente, vou dizer uma coisa que pode parecer óbvia, mas talvez seja importante explicitar mais uma vez que a verdade é sempre mais complexa do que aquilo que nós conseguimos, obviamente, sistematizar, não é? Claro. E nesse sentido, as explicações são sempre multifatoriais, portanto, essa eventualmente pode ser uma das variáveis que justifique esta reação. Outra será aquela, e eu acompanho bastante o David na questão da falta de referencial, portanto, nós já estaríamos aqui num de uma hipermodernidade, mas é depois da pós-modernidade, mantendo obviamente algumas coisas do anterior, a nível da experiência, a nível da emoção, mas a verdade é que se a pós-modernidade desconstruía a verdade e cada um tinha a sua verdade, portanto a verdade era absolutamente relativa ou quase uma ausência da ideia de verdade, agora vemos pessoas a lutarem pela verdade, uma verdade objetiva, no sentido em que sim, as causas ambientais... Não. A causa ambiental é uma verdade objetiva e todos têm que lutar por ela. O direito das mulheres, todos têm determinados o que eu quero grupos. dizer é que ou seja, a questão é verdades o caminho... em competição. Certo, isso, claro.
Há ideias de verdade em Ideias de competição. verdade em competição. Mas as pessoas têm, Sim, já sim. não há aquela ideia de cada um tem a sua acredita o que verdade, quiser e mas tal. é a ideia de que todos têm que estar submissos a esta verdade em particular. Isto é estranho e é antagónico. Agora, qual é a diferença disto para a modernidade? É que o caminho para chegar a essa verdade já não é necessariamente tanto racional, é muitas vezes emotivo. É a causa com a qual eu me identifico, é a causa do meu grupo, da minha tribo. E era aqui que eu também queria chegar, que é esta dimensão absolutamente emocional, que pode ser uma das justificações, mais uma das variáveis. Nós vemos, diria, exatamente as mesmas reações, as mesmas emoções nos dois lados da barricada. E o algoritmo explora exatamente isso. Portanto, os Clickbait. os clickbaits, mas os rage baits, portanto, dizer coisas absolutamente erradas, tu sabes que estão erradas porque já sabes que vai criar a resposta. Há muito disso agora. Portanto, Erros propositados para gerar Exatamente. engagement. E isto, eu termino, a ideia da própria pós-verdade, que acho que é muito, muito relevante, no sentido que não é apenas o contrário de verdade, não é mentira. Bom, uma Eu gosto só de mandar isto assim. Isso O contrário. É um rage bait, Não. O contrário de verdade não é necessariamente mentira. Certo. Porque às vezes nós não dizemos verdades, mas nem por isso estamos a mentir. Mentir inclui uma ideia de intenção. O contrário de verdade é falsidade. Ok. Nós às vezes dizemos falsidades, dizemos coisas falsas, mas a nossa intenção era dizer verdade, mas estávamos enganados por alguma razão. Pronto. Muitas vezes muitas destas pessoas, podem não concordar, mas no meu caso eu acho que sim, Trump, ele não é necessário, nem sempre, provavelmente ele está a mentir com a intenção de mentir. É uma coisa que o pessoal que estuda epistemologia chama de, desculpem, mas é o termo técnico, bullshit. É um pouco mais leve em português, tretas. Fezes de boi. Sim. Que é a ideia de dizer coisas. Ou seja, Agora este programa vai ter que ser explícito. Vou ter que pular um ezinho. Exato. Mas a ideia de que não interessa se é verdade ou não, vou só dizer umas coisas, porquê? Porque vai acicatar, vai servir a minha agenda, vai servir a minha narrativa. Portanto, a ideia da pós-verdade não é apenas dizer mentiras. É dizer o que for que sirva o meu E propósito. é esta a ideia do Byung-Chul Han da guerra de informação, não é? Quem detiver a capacidade de informar as pessoas ganha a guerra. Ou seja, quem conseguir de informar, independentemente seja verdade ou mentira, não é? Estas Infowars são as novas guerras. Controlar a narrativa. Exato, é isso. Vinha para cá, estava a falar de um exemplo prático disso com a Débora, a minha mulher, porque aparentemente saíram agora, não sei se foi agora, mas há notícias de que a propósito da morte do Odair Muniz, de que foram que há vídeos com pôr a faca, o polícia a colocar a faca para incriminar o Odair. Pronto, e então de facto logo que aconteceu esse lamentável episódio, lembram-se das reações à direita e à esquerda, e particularmente no caso à direita, de saltar logo para a cena pública para defender a polícia sem ter os factos todos. Lá está, a criar uma narrativa, a gerar informação para acicatar ânimos, sim, e aparentemente informação falsa. Agora, isso é arriscado dizer, porque também estamos na espuma dos dias. E com a quantidade de vídeos gerados por AI, mas esta questão da colocação da faca já está bem assumida, até pela polícia judiciária antes do vídeo. Certo. Já tinha avançado que aquela faca foi implantada. Agora surgiu foi um vídeo a comprovar essa teoria. Certo. Essa teoria não, essa afirmação. Eu não, sem estar de todo a fazer qualquer juízo nesta situação específica, eu acho que é preciso combater os dois lados, que é a posição cega de
isto são todos uns criminosos, a polícia de certeza que fez bem, porque este país é um país que está sempre a proteger os criminosos e a desproteger os polícias. Essa visão é emocional. Claro. E a outra visão do tipo, a polícia é uma abusadora, está sempre a abusar. Foi o ponto do David. Foi exatamente mas isso que ele estava a o dizer. meu ponto é mais específico. Se nós quiséssemos ter uma sociedade verdadeira, mais justa, no mínimo agora deveria haver as pessoas que na altura saltaram para a praça pública para defender aquele polícia em específico e para defender aquela atuação em específico, deveriam vir pedir desculpa. Têm essa responsabilidade moral e cívica de vir para a praça pública e dizer fomos demasiado rápidos a reagir, agora com mais informação, aparentemente a nossa reação estava completamente desajustada face aos factos, pedimos desculpa e endereçamos à família da vítima os nossos pêsames, as nossas desculpas, algo assim. E claro, não estou à espera que isso aconteça. Claro, mas a realidade digital é uma realidade absolutamente... Isto para os meus amigos anarcas é uma boa prova como não funciona o anarquismo. Porque é ver... Somos anarquistas cristãos, acreditamos que existe um Arcon. Somos? Somos, ou seja, cada um, pronto. Que é a ideia de que não funciona. Aliás, isto foi uma brincadeira, mas dizer relativamente às pessoas, que não é o vosso caso, claro está, que têm uma visão muito positiva sobre a humanidade, sobre o ser humano, aí está. Tem um espaço livre em que as pessoas dizem o que quiserem sem consequências. E é ver o que é que sai. E é uma realidade muito diferente, essa virtual, da realidade cá fora. Porquê? Porquê? Porque cá fora, pelo menos do que era. E o problema é que a realidade agora está-se a transformar naquela... que é pois agora há um movimento contrário. Nos Estados Unidos agora tens precisamente a malta a ir ver o que é que colocaste nas redes sociais e depois para dizer não podes trabalhar ou tens que sair do país. Se és pró-Trump ou se não és pró-Trump. Mas pronto. Cá fora, durante a maior parte da vida do ser humano, havia consequências um bocadinho mais diretas. E isso levou as pessoas a terem algum pudor. Qual é o reverso da medalha? É teres o quê? Teres meios jornalísticos detidos pelo Estado? Para impedir que saiam mentiras? Não estou. A alternativa não parece nada boa. Não, mas eu ainda não avancei. Ou as pessoas são livres para dizer o que elas querem, ou não são. Não, espera. Se não são, alguém tem que regular. As pessoas... E quem regula geralmente é o Estado. Concordo. E uma coisa é discutir os instrumentos pelos quais a liberdade é exercida. Outra coisa... Espera. No problema político. Espera. Não pus nada. Como é que eu pus o ónus no problema político? Porque disseste que eram os anárquicos ou não sei o quê. Não, isso foi uma piada para vocês relativamente à natureza humana. Para ver o que é que acontece nessa pura liberdade. Depois o reverso da medalha. Não, mas não é a realidade, não, é uma falsa dicotomia. O meu ponto, ainda não falei sobre qual é que seriam as soluções. Nem sei. A questão não é essa. O meu ponto é as pessoas... Uma questão é discutir legalmente os instrumentos pelos quais se devia haver algum tipo de coerção, algum tipo de limitação legal, etc, etc. Mas eu não estou a discutir esse plano. Estou a discutir o ético. Das pessoas perceberem que não podem dizer tudo e mais alguma coisa. Isso é um plano individual. Não devem dizer. Sim, não devem. Sim. Não devem partilhar tudo, não devem fazer like em tudo. Não devem ver e dizer tudo. Coisas... Por exemplo, aquele homem é um ladrão. As pessoas falando dizem de um político, por exemplo. Por exemplo, ou outra coisa. Mas as pessoas não têm. Um árbitro de futebol. E eu próprio, vamos lá ver, eu próprio provavelmente já terei dito ou possa ter tido esse impulso de dizer coisas do género. Mas dizemos coisas absolutamente agressivas, com uma leviandade, sem informação, é uma resposta emocional. E Jesus falava sobre isto. Sim. Sobre chamar raca ao nosso irmão. Mas nós dizemos a maiores barbaridades acerca das outras pessoas com uma leviandade
Mas mais agora do que antes. É uma das coisas que tu estás a dizer. Sim, sem dúvida. Sim, há mais Sem leviandade. dúvida. Sem dúvida. E potenciado e estimulado, porque isso cria. Tu és positivamente reforçado com esse comportamento. Ou Sim, ignorado. tens razão. Pum. Ou ignorado, porque, por exemplo, agora, qual é a diferença entre o agora e o antes? Uma das diferenças é o tamanho da audiência. Enquanto antes, quando dizes uma coisa, quem é que ia ouvir? As pessoas da tua casa, as pessoas do teu colega de trabalho, as pessoas que estavam ali na rua à tua volta, aos teus vizinhos. Exatamente. Hoje em dia, quando tu falas, potencialmente ouve toda a gente. Exatamente. Mas como ouve toda a gente, tu és mais ignorado também. Porque aquilo que tu dizes Não. é menos importante. Não necessariamente. Não, tu tens mais pessoas para concordarem contigo. Tu tens E mais. E se esses comentários forem emocionais e se forem O que interessa é o rated- engagement. Podem exatamente. comentar contrariamente. Vai-se ter Justamente. engagement à mesma. Justamente. E são sempre estimulados. São sempre estimulados. E qualquer das formas. É uma questão estatística. Quando aumentas a audiência, mais provável é que encontres alguém que concorde contigo. Mas eu concordo. A minha pergunta é porque é que nós estamos mais propensos a dizer barbaridades agora? Porque estamos atrás de um ecrã. E o meu Justamente. ponto era porque eu ser humano, quando agora eu sei que o que eu vou dizer tem tantos ouvintes E é inconsequente. É isso o ponto, justamente. que então, sendo inconsequente, eu estou mais solto para dizer as barbaridades. Nós, E é uma artificialidade. nós criamos uma persona online. Exatamente. Há uma artificialidade. Nós não fomos... Vamos ver. Eu não sou anti-tecnologia de todo, mas perceber essa artificialidade acho que é importante. Perceber a artificialidade que nós estamos a comunicar com alguém sem estar presente com a pessoa, que nós temos conversas absolutamente profundas sem conhecer a pessoa, retiramos contexto, retiramos relação. Que eram normalmente o chão próprio normal, olhar, onde não é? estas conversas, o chão normal, onde estas conversas sobre os vários temas aconteciam, era onde? Era o chão da realidade. Era o chão das pessoas com quem nos cruzávamos normalmente. Yeah. Era no chão do relacionamento. Era no chão até das consequências. Se eu falar deste modo, esta pessoa vai deixar de me falar, ou vai Ou dar-me criar um mau sopapo. ambiente, ou dar-me um papo na boca, ou pronto. Havia este chão da realidade, do relacionamento. Aqui não. Há só uma outra coisa Ou há que eu uma queria, ilusão que não. que eu queria dizer que eu acho que é interessante. Hoje em dia, aquilo que nós vemos é uma espécie de voto no que é que as outras pessoas também deviam ver. De que maneira? Cada vez que eu vejo uma coisa, mesmo que eu não concorde, ou que diga, olha, para esta coisa desgraçada, o facto de eu estar a dar tempo a esse conteúdo, estou a informar o algoritmo que aquele vídeo é digno de ser visto e vai ser partilhado por mais pessoas. Então, um incentivo que eu faço é, se virem uma coisa negativa, não partilhem com ninguém. Porque se vocês partilharem, olha só isto que aconteceu, podem estar a dar ainda mais tração a certas coisas que queremos que não sejam vistas, não é? Então, ignorar e ver, neste caso, é uma espécie de um voto que fazemos no mundo da internet. Seja notícias, seja vídeos. Por exemplo, relativamente a, se me permitem, mais um ponto que está relacionado com os ares do tempo. A questão da imigração. A questão da imigração é uma questão complexa e um dos problemas da digitalização é falar-se de forma absolutamente irresponsável e de forma simplista e reducionista de uma questão que é complexa. Lá está, a partir de uma inconsequência. Antigamente, quem tinha palco para falar sobre estas coisas, normalmente eram pessoas que tinham alguma noção, que tinham mais conhecimento, etc. E nós ouvíamos essas pessoas e depois formaríamos algumas opiniões. Agora toda a gente tem opiniões, até quem não percebe e até quem não é necessariamente afetada por esse fenómeno da imigração. Há muitas pessoas a fazerem comentários sobre imigração e não lidam diretamente com imigrantes, não veem necessariamente o impacto negativo que algum tipo de... Ou positivo? Não vê? Não vê, exatamente. Que algum tipo de estado e de forma de imigração possa existir. Mas vê uns vídeos, às vezes até enganados e manipulados, às vezes de outros países a dizer que é cá, etc, etc. Mas é o outro que é o monstro
e que é, portanto, o meu bode expiatório para eu catártico, de forma catártica, O nosso descarregar. bode É o meu futebol, é a minha bancada, é a claque do futebol onde eu posso dizer o que eu quiser. E é o árbitro. Passa a ser ali o imigrante. E eu sem desprimor de haver pessoas que de facto são afetadas por uma forma de imigração que não está atenta à integração e tudo mais. Agora, eu gostava, como isto a maior parte das pessoas que veem isto são cristãs, eu sinceramente, eu faço esta questão. Não eu, mas qual é a relação? O que é que muitas pessoas, alguns cristãos que votaram em determinados partidos com este discurso anti-imigração, o que é que eles fazem para integrar estas pessoas? O que é que fazem? O que é que estão a fazer? Supostamente estão a votar em determinados partidos que são cristãos, que se dizem cristãos e que fazem bandeira disso, do cristianismo, pá. O que é que estão a fazer efetivamente para que esses imigrantes sejam os seus vizinhos, os seus próximos de alguns sítios, sejam integrados, se falam com eles, se tomam café com eles, se ajudam-nos na integração. E depois, porque isto, na verdade, também há aqui um fator. É verdade, as culturas são bastante diferentes, mas também há aqui um fator, e eu vou introduzir, e não quero saber se me vão dizer que sou de esquerda ou não, estou aqui num rates, que é a xenofobia. Há xenofobia, há medo do desconhecido. Porquê? Porque com movimentos, por exemplo, imigratórios dos ucranianos, foi totalmente diferente. Houve da parte da comunidade uma abertura, inclusive nas igrejas, uma abertura para a integração destes povos. O que é que nós temos feito? E o que seria a igreja no sentido geral, graças a Deus há exceções, se tivesse o mesmo coração e a mesma abertura para integrar as pessoas de outras culturas? Eu acho que aqui tentando ver o outro lado, por exemplo, isso que eu gosto. A parte dos ucranianos, eu para mim acho absolutamente natural. E eu acho que eles fisicamente até são bastante Não era diferentes só ucranianos, de nós. é do leste já agora. Sim, do leste. Moldávias, Sim. Roménias. Não, mas eu acho que o Ruben está a falar aqui dos ucranianos com o movimento que aconteceu de displacement, de imigração dos ucranianos devido à guerra na Ucrânia. Eu acho que aí as pessoas... Está-me a referir... Desculpa, não. Não. Muito antes disso. A década de 90. Isso, exatamente. Ok. Então, mas estás a dizer que a igreja acolheu estes ucranianos, Sim. mas não acolhe os... Até a sociedade em geral. Eu compreendo que há fator, por exemplo, Se fala culturalmente, do Paquistão, do Bangladesh... culturalmente são diferentes. Por exemplo, são maioritariamente cristãos, os ucranianos, maioritariamente cristãos, de uma cultura cristã. Compreendo. Há proximidade cultural. Ainda assim. Para mim, eu acho que, por exemplo, o Chega, aqui o que ele faz, o discurso dele não é contra a imigração, é contra a imigração descontrolada, é contra aquilo que o António Costa fez de abertura Eles total. dizem isso, mas Isso não é se tu verdade. ouvires o que dizem, por Não é exemplo, verdade. se tens uma pessoa a chamar ratos a pessoas, Claro. Chamar ratos a imigrantes e a fazer falsas dicotomias do género. O que é que vocês preferem? Um médico que vem da Alemanha ou um analfabeto que vem de África? Portanto, são falsas dicotomias. São falsas dicotomias, precisamente. São falsas dicotomias porque isto vou não quer dizer explicitar. que o eleitorado do Chega pense todo assim, mas há isso. deputados Não, que este pensam foi o Pedro Frazão. Tu estás O a primeiro fazer dos perguntas ratos. aos cristãos evangélicos portugueses. E eu acho que a posição dos cristãos evangélicos portugueses é que votaram Chega, e eu estou aqui a falar por outras pessoas, por isso provavelmente vou estar errado. Mas a minha sensação é que nós somos totalmente a favor de imigração. Nós gostamos de outras culturas, nós achamos que outras culturas trazem benefício, mas imigração descontrolada, não. Imigração sem regras, não. Imigração sem aculturação, imigração daquela imigração Isso que serve vem exatamente o meu ponto. E o que é que estas pessoas estão a fazer para ajudar a integrar estas pessoas? Eu vejo a Igreja Evangélica Portuguesa a acolher imigrantes. Mas Aliás, que a Igreja Evangélica imigrantes? Portuguesa são... Que imigrantes? Olha, brasileiros. Claro, e há claro que sim, mas eu estou a falar... ucranianos, Mas lá está, por isso é que eu falei... africanos também. Claro, mas bué. por isso é que eu falei mais de xenofobia, porque é uma xenofobia concreta. Do quê? Do Claro. Bangladesh? Eu não acho Sim, que isso sim. funciona. Se a Igreja Cristã Portuguesa aceita africanos que está a sul,
ucranianos que está a Nordeste, brasileiros que está a Sudoeste, porque é que tu de repente dizes, mas não aceitam os do Bangladesh e Paquistão? E isto é xenofobia? Não. Bangladesh e Paquistão tem sido um fenómeno muito recente. Justamente. E tem sido acontecido precisamente com a abertura de portas que tem havido no país. Tudo bem. Mas então, porquê é que estás a criticar a Igreja de não acolher estes imigrantes específicos se também nem estás a dar tempo à Igreja? Talvez há braços da Igreja que estão realmente a acolher este. Se acolhem os outros... generalizar em demasia. Estamos a falar da Igreja Evangélica. Não, já agora deixa-me todo. Deixa-me dizer. Claro que são diferentes. Eu não estou a dizer os imigrantes no geral. Por isso é que eu fiz precisamente a diferença entre a forma como a Igreja acolheu uns, nomeadamente o exemplo dos ucranianos, e como está a reagir a outros. Portanto, eu, obviamente, não é nos imigrantes em geral. Obviamente, e até disse que culturalmente, concedo, é mais fácil integrar determinados movimentos como os ucranianos, e se isto é verdade ao máximo dos ucranianos, mais será a quem tem a mesma língua, aos brasileiros, a toda a CPLP. Portanto, brasileiros e PALOP. Claro, é muito mais fácil. A questão é, o que é que nós estamos a fazer, em geral, em termos de igreja? O que eu vejo é uma adesão, e tenho amigos cristãos que votaram Chega e que espero que... E deixaram de o ser. Amigos ou cristãos? Não deixaram de ser amigos. Espero que ao ouvirem isto não deixem de ser meus amigos, mas se quiserem vamos falar. Vamos falar, que eu gosto de falar sobre estas coisas e até por falarem se eu estou errado. Mas a questão é, relativamente a este movimento, o que eu vejo é essencialmente medo e a defesa do seu conforto. Não vejo um discurso da maior parte da Igreja Evangélica, sim, não vejo, da maior parte da Igreja Evangélica, um discurso proativo de amor ao estrangeiro. Aliás, e de cuidado. Até digo mais. E digo isto, só uma coisa, porque não vejo a Igreja, se fosse uma coisa, o PSD, vamos lá ver, o PSD e o CDS também têm dito e têm tido um discurso relativamente à regulamentação da imigração. Tudo bem. Mas o discurso... Um bocado tardio, mas sim. Tudo bem. Mas é particularmente diferente daquilo que o Chega tem. E é nessa diferença e a incapacidade de muitos cristãos não reconhecerem essa diferença e não denunciarem a forma desumana como alguns deputados do Chega falam sobre a imigração, isso é que é um grande problema. Ou seja, a questão não é a imigração. Eu queria só dizer uma coisa. Muitos cristãos oram para que Deus levante missionários, oram por missionários, dão dinheiro para pessoas irem para outros países, levar o Evangelho, querem que a igreja cristã, nos sítios onde as pessoas são perseguidas, haja menos perseguição, haja mais liberdade para pregar o Evangelho. De repente, temos aqui na nossa terra milhares de pessoas, um campo missionário brutal. Não temos que ir, poupamos dinheiro e tudo. Exato. É verdade, é verdade. Mas não, já desapareceu o sentimento missionário. Justamente. Agora, desapareceu porquê? Desapareceu. Estou a falar daquilo que vejo de pessoas que vejo a falar. Desapareceu relativamente a este. Não é desapareceu na totalidade. Desapareceu ou não há uma proatividade tão clara relativamente a estes povos em missionário, particular. gosto muito, desde que não seja na minha terra. Às vezes dá essa sensação. E é evidente que o outro é sempre um desafio a mim. Certo. Este é o desafio da alteridade. Reconhecer o outro como o outro é eu reconhecer que eu posso estar errado, que eu posso não estar a viver da mesma forma. E isso dá muito trabalho, é muito cansativo reconhecer o outro como o outro e não como inimigo, não como alvo a abater, não como objeto, o que é que seja. Reconhecer o outro como o outro é muito cansativo, dá muito trabalho. E eu percebo isso. E eu percebo também que as pessoas não gostam de uma imigração descontrolada, não gostam de ter os filhos na escola e que haja maiorias de pessoas que não falam português, que existem algumas escolas assim. Eu percebo isso. Percebo que ver um vazio cultural, eu percebo isso. Agora, mudanças de costumes, a resposta cristã, isso. E agora é uma coisa que este Silent Revival não quer trazer, ou seja, é um cherry-picked Jesus, não é? É um Jesus que eu escolho as partes que eu gosto. Jesus, e atenção, isto é um desafio para mim. O acolher o estrangeiro é uma realidade
tanto no Velho como no Novo Testamento. Sim, claro. Lembra-te que tu também foste estrangeiro. Yeah. Acolha os estrangeiros, porque alguns acolheram anjos. Ama o estrangeiro. Praticai a hospitalidade, que é amar o diferente. É isso que a palavra significa no grego. O Evangelho está cheio e é um desafio. É um desafio brutal porque eles estão cá. Se não estivessem cá era mais fácil praticar. É sempre mais fácil praticar quando não é preciso fazer. O exemplo que Jesus foi buscar para dar ao fariseu sobre o que era amar o próximo. Exato. O Jesus inverte ali a questão e põe o herói sendo precisamente o estrangeiro. Aquele que era diferente e aquele que tinha uma religião que não era totalmente certa. Vai buscar o bom samaritano. Vai buscar o samaritano para ser um exemplo para o judeu. Era um fulano de religião diferente também. Pois, eu disse isso. Não era só etnia. Sim, exatamente. Era etnia, que era uma mistura, pronto, que tinha lá ficado depois da invasão. Do exílio. Do exílio. Portanto, esta ideia é de facto... Nós estamos... O problema, e nós já falámos sobre isto aqui, se calhar já falámos disso, sobre a questão do que é um evangélico, fundamentalistas versus conservadores, já falámos disso talvez na política, aflorámos um pouco, mas é a confusão entre cristianismo e um determinado Jesus Cristo que não é o da Bíblia, que é aquele que serve os meus propósitos nacionalistas e patrióticos, que é aquele que serve o meu conforto da minha cultura. É o também Jesus há o Cristo. Jesus comunista, também há o do outro lado. Também ultimamente, não diria que hoje seja muito, mas por exemplo na teologia da libertação que falámos aqui, sim, os movimentos de social justice. exatamente, portanto essas são caricaturas. John Stott tem um livro, Discípulo Radical, acho eu, e que fala precisamente sobre esses vários Jesus que as pessoas idealizam e têm em mente, mas que depois não têm respaldo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a minha pergunta, e a minha com o devido amor, é: façamos de facto uma reflexão pessoal. Não é ideias, não é uma política abstrata, umas ideias abstratas contra essa coisa. Não. O que é que eu, no meu bairro e na minha cidade, estou a fazer de forma proativa para integrar estas pessoas? Eu acho que em relação à parte política e em relação aos eleitores do Chega, não tenho uma visão tão benigna quanto a do Nuno. Os eleitores cristãos do Chega. Os cristãos evangélicos que votam Chega. Porque era aquilo que nós estávamos a falar. Sim, em geral. Sim, cristãos, não cristãos. Acho que o Chega tem uma retórica intencional de divisão aos portugueses de bem e os que não são de bem. Exato. E isto depois estende-se aos imigrantes de bem e os que não são de bem. Acho que se quisessem falar do problema da imigração, apresentar propostas concretas até na defesa dos próprios imigrantes que cá chegam e não têm condições de vida, isso seria uma outra coisa, não é o que eles fazem. E portanto acho que quem embarca nisto em geral, em maioria, fica refém deste espírito divisivo. E não me parece, enfim, já acho que também já tenho dito isto, acho que há um espírito anti-evangélico, ou seja, contrário ao evangelho, que vem desta direita populista ou radical, propositado, e que os cristãos, por algum motivo, eu acho que por deficiências no discipulado, são susceptíveis a este espírito. O espírito quase que pode transformar-se em expiatório, ou seja, eleger bodes expiatórios, as massas a alimentarem-se e a acicatarem umas às outras, estas paixões coletivas que são mentirosas e perigosas. Mas isto não me parece que represente necessariamente o grosso das nossas congregações, da média das nossas congregações. Acho que depois aqueles que não estão neste espírito e que me parece que largamente não terão votado no Chega, não consigo conceber muito bem o contrário, acho que estão vítimas de uma certa letargia. O
se calhar até há um sentimento de sim, eu devia fazer alguma coisa, mas não se percebe muito bem por onde começar. Mas então, nesse sentido, acho que devemos acolher a sugestão de reflexão do Ruben e praticá-la nas nossas comunidades. Eu queria dizer só mais uma coisa, que é cada movimento elege os seus profetas, não é? Pois. E eu temo que estes profetas que têm vindo a ser eleitos, posso dizer aqui alguns, por exemplo, Jordan Peterson, que ninguém sabe se é cristão ou não, ele próprio não sabe, ele está sempre Ele não diz, mas ele sabe. ele está sempre, o que é que queres dizer com isso? Portanto, está sempre a fugir com o rabo à seringa. É um gnóstico e um guião. E não é, exatamente, é uma boa definição. Lá está vocês a catalogar as pessoas. Vocês diriam isso à frente dele? Eu diria. Completamente. Ok, Sim. E provavelmente eu até concordaria. Exato. Não, mas esta coisa que nós estamos a eleger para profetas pessoas que, agora não sei se vai a uma igreja ou se não vai, a mulher é católica, mas se nós virmos as lectures que ele fez sobre a Bíblia, aquilo está muito afastado da realidade evangélica. E quando tu eleges estas pessoas para serem os profetas, por exemplo, muitas pessoas se calhar não leram nenhum livro dele. Eu comprei aquele 12 Regras para a Vida. Do ponto de vista religioso, aquilo é ofensivo para o cristianismo, porque não é cristianismo. Não o 12. Esse, 12 Regras para a Vida. É ofensivo? Sim. Eu não li. As teses que ele tem, tu podes concordar, mas a fonte de onde aquilo vem não é de um Jesus histórico encarnado, é de um arquétipo, é de uma ideia transversal. Não li. Pronto, tudo bem. E isto para dizer que nós estamos às vezes a eleger profetas em detrimento de outros, se calhar com uma teologia melhor. Pronto, e às vezes, como nós vemos pessoas muito carismáticas, e isto para dizer o quê? O Jordan Peterson teve a ousadia de dizer o que é que as igrejas devem pregar. Viram esse vídeo? Não. Ele disse o que é que deviam pregar. Oi. Deviam direcionar as suas pregações para jovens homens, portanto, isso que ele dizia. E até houve uma pessoa que analisou esse discurso, um autor inglês, também um recém-convertido, Paul Kingsworth, um escritor muito interessante. E ele disse, sim, e ele disse, a única vez que o Jordan Peterson usou a palavra Deus no discurso foi para dizer God damn it. Mas olha, estás a dizer, toca num ponto que eu acho que me preocupa, que é, ok, parece que há este consenso de que está a haver um retorno das pessoas à hipótese de Deus, não é? E procurar na fé cristã um respaldo mais transcendente para aquilo que já é uma tendência cultural, um conservadorismo, etc. E noutros casos há mesmo conversão a Jesus Cristo, ok? Não vamos retirar isso da equação. Pode ser porta de entrada para genuínas Gateway transformações. drug. Agora, o que eu temo é que nós possamos vir a assistir na igreja ocidental, evangélica, porventura católica, não sei, a uma espécie de catering, cozinhar as coisas, preparar a refeição para aquilo que as pessoas querem comer. Que é isso que o Jordan Peterson está a sugerir, então. Querem apanhar aquele grupo de pessoas que têm determinadas preocupações, uma determinada tendência neste zeitgeist, no espírito do tempo atual. Então, o que têm de pregar, as ênfases que têm de ter são estas e aquelas. E se isso acontecer, ou onde isso acontecer, há um risco elevadíssimo de não estar a ser pregado Cristo. Sim. Então, eu gostava só de dizer um aforismo que eu ouvi, porque os aforismos têm essa propriedade de condensar e explicitar determinadas verdades. Eu acho que foi feliz esse nosso amigo que disse, não vou dizer o nome, porque não sei se ele quer que nós digamos, mas que vou parafrasear: o medo e o ódio, acrescento, não são, nem podem ser a força motriz de um cristão. O medo e o ódio não são, nem podem ser a força motriz da ação, do viver de um cristão. E eu acho que isto
condensa a crítica que eu faço a movimentos de direita radical e da adesão de alguns cristãos a estes movimentos. Eu lembro-me do Joel, no podcast sobre política que fizemos, dele dizer que estava interessado em saber mais do que no que aquilo que as pessoas votam, é porque é que votam. E nesse sentido ele tem razão. Com que coração é que as pessoas estão a olhar para a sociedade e para a política? E eu acho que o medo, e em alguns casos, infelizmente, o ódio, são as razões pelas quais as pessoas se movem. E isso, lá está, é forte, essas palavras são fortes, mas é anti-evangélico. O amor lança fora o medo. E é o amor a única força motriz de um cristão. Não é o medo do meu conforto ocidental. Não é o amor por um modo de vida. Não pode ser. Isso é idolátrico. É idolátrico. Não é o amor não é o amor por uma pátria. Não pode ser. Não pode ser. O patriotismo só pode ser bom dependendo de qual é a pátria e os valores dessa pátria. Portanto, e se nós não temos cuidado, nós teremos problemas. Claro que a imigração tem que ser regulada. Culturalmente há choques identitários. Mas depois, se nós, deixa-me só dizer uma coisa, e vou terminar aqui para dar o outro lado. Se nós não temos cuidado, vamos dar por nós, e nós temos que ter atenção, sem dúvida, à influência, nomeadamente, do Islão, que tem muitas vezes com a Sharia, etc., coisas que são contrárias ao Ocidente, mas que são de facto muito importantes, nomeadamente a dignidade, por exemplo, daquilo que nós consideramos o espaço e a liberdade, por exemplo, das mulheres. Mas não só, daquilo que consideramos democracia e que é um chão mais ou menos comum para toda a gente. E que algumas cosmovisões, algumas formas de ver o mundo deste movimento muçulmano podem pôr em causa. Pronto. E agora estamos a assistir no Reino Unido, que é do Partido Trabalhista, o Macron em França, a falar sobre isto. Mas temos que ter cuidado ao ponto de uma ministra dinamarquesa disse: todos nós podemos ter Deus, mas a democracia tem precedência. Não. Nós podemos chegar aí. E depois os cristãos vão ver. Vamos chegar a determinado ponto que já nem os cristãos têm a possibilidade da sua fé, porque a democracia tem precedência. Portanto, esta questão da liberdade religiosa também, que está relacionada, e o espaço para o diferente é complicada, é ténue, mas tem que ser tida em consideração. Pois, eu até temo que nesse aspecto a sociedade ocidental possa ter agora uma tendência que é valorizar o cristianismo acima das outras. Claro, isso vai acontecer. E ostracizar as outras, mas eu espero que os cristãos estejam prontos para defender os muçulmanos, para defender os hindus, etc. Mas que os cristãos não será melhor do que o islamismo? Não, claro que sim. O cristianismo, super confuso. O cristianismo é no espaço público, a questão da liberdade, liberdade religiosa. Claro que ministra da Dinamarca. Eu sou cristão, só Jesus Cristo é a verdade. Só para esclarecer. A questão é como é que o espaço público é defendido. Se tu vais defender uma teocracia cristã, em que não dá espaço para outros. Eu estou super confuso, Ruben. Porque tu falas de que o medo e o ódio nunca pode ser os motivos, mas depois, mais tarde, falaste sobre que temos que ter atenção ao Islão porque tem princípios contrários à cultura ocidental. Então, só para tentar destrinçar o que é que tu queres dizer. Sim. Alguém dizer assim: nós temos que regular a imigração. Não é qualquer pessoa a qualquer instante pode vir. Tu achas que uma pessoa cristã com amor pode dizer isso? Claro. Okay. E eu já disse isso há bocado. E eu sei. Estou a resumir o que tu estás a dizer. Eu até defendi que justamente o PSD e o CDS Exatamente. já estavam a dizer isto
Exatamente, precisamente, eu ouvi. Certo. E dizer também assim, atenção que há imigrantes que trazem aspectos nocivos das suas culturas. Também é verdade. É possível um cristão amar. Então, o que eu acho é que muitos dos cristãos evangélicos que peraí. votaram Chega Depende vão do ouvir isto contexto e dizer assim, mas isto é precisamente o que eu acredito. Eu não percebo. Então, pronto. Não, eu não, Mas eu acho que a questão é, se nós fazemos barreira a essas pessoas. Mas o que é regulamentar? Não, pois, essa é que é a isso? questão. Regulamentar, eu diria, não sendo especialista na matéria, ponto 1, isto é importante dizer agora, porque eu normalmente acho, o que eu tento dizer é falar mais sobre princípios e, portanto, acho que é importante eu afirmar, eu não sei como é que se vai regular da melhor forma. Não sei. E acho que era importante as pessoas terem essa humildade de não achar que têm uma solução simples para um problema absolutamente complexo. Mas, portanto, do alto da minha ignorância, mas pelo menos de alguma compaixão e daquilo que eu acredito, common sense, senso comum. A imigração deve ser limitada. Ou seja, não pode entrar qualquer número de pessoas, no geral. Porquê? Porque senão a sociedade tem que ter capacidade para integrar esses imigrantes. Integrar aos vários níveis. Obviamente ao económico, obviamente a nível habitacional e obviamente a nível cultural. Pronto. Costume? Posto isto, é natural e é previsível que haja, e isto com o devido grão de sal, que é importante, alguma facilidade que já há bastante tempo para determinadas culturas. Isto já existe. Há mais facilidade, não só natural por causa da língua, para a comunidade CPLP, ou seja, a comunidade de países de língua portuguesa. Há uma maior facilidade por causa da língua, mas também burocraticamente. Isso é natural. E desejável até, de certa forma. Não? Acho que era o que estavas a querer dizer. Sim, essa lei, esse procedimento, sim, diria que é desejável. Portanto, nesse sentido, o número de pessoas não pode ser um número qualquer de pessoas e há ferramentas que devem adequar para quê? Para que haja possibilidade de integração. E isto é diferente de dizer e chamar ratos Claramente. a imigrantes. Sem dúvida. E a determinados imigrantes, que estava a falar do Indostão. Era daqueles que a Rita Matias estava a falar. É diferente de fazer falsas dicotomias de apelo emocional e estigmatizantes. Dizer, mas o que é que você prefere? Um médico que vem da Alemanha, que salvou o André Ventura, que esteve à beira da morte com um problema esofágico. Atenção, ironia. Que obviamente deve ter custou-lhe, mas não estava à beira da morte. Portanto, não foi salvo. E haver imigração só para o meu bem. Certo. Eu deixo entrar aquilo que me traz bem. Um médico E não aquilo que eu posso servir. Sim, mas é a ideia do médico que veio da Alemanha e depois apresenta como se fosse uma dicotomia. Ou o analfabeto que vem de África. Repara. O médico vem da África. E repara. E os médicos na Alemanha muitas vezes são imigrantes, by the way. Certo. Portanto, a postura relativamente à imigração é muito relevante. E não é tudo medo. Reflete uma visão sobre a pessoa. E claro, uma reflexão. Quando se fala em amor, quando eu estou a falar em amor, ter amor ao estrangeiro, não é dizer que, pronto, entrem quem quiser, como quiser, entrem todos na minha casa. E cada um faça o que quiser. Não é nada disso. Isso é uma caricatura. O que estou a dizer é que, tal como Portugal foi e continua a ser origem de emigração, tal como a própria constituição da sociedade é fruto de várias imigrações, que é uma caldeirada boa, graças a Deus. Portanto, essa pureza é... Portugal tem 1 milhão de imigrantes. Não é nesse sentido. Certo? Também. Mas só para termos isso em consideração. Estou a dizer que historicamente a própria constituição dos portugueses, com as devidas aspas, é uma panela, é uma caldeirada. Claro. No melhor sentido, não é pejorativo. Portanto, esta ideia... Essa busca pelo sangue puro não existe. Certo. Aliás, os muçulmanos também tiveram cá. Claro. Durante bastante tempo. Esquecemos disso. Portanto, e vikings e romanos. Não é medo. Sensatez relativamente a pensar como fazer. Ou seja, não é reação. O problema é a reação. O medo e o ódio levam a reações.
E o que o amor propõe são ações e proatividade de acordo com determinados princípios. Vamos ver como é que nós podemos incluir, na medida das possibilidades do país, um determinado grupo de imigrantes. E, obviamente, para os incluir, há determinados parâmetros económicos, sociais e culturais também. Isto não significa, obviamente, que é o que muitas pessoas, se calhar, pressupõem, que tem que haver uma homogeneidade cultural. Não. Mas há determinados denominadores comuns que têm que existir. Isso até o Pedro, o que chamavam o extremista de esquerda do Pedro Nuno Santos, até disse que de facto há algumas questões que são culturais que as pessoas têm que se adaptar. As pessoas têm que se adaptar. Eu, quando vou para outro país, também tenho que me adaptar. Isto não é um discurso. Há aqui também uma questão. Não sei se ficou mais claro. Sim. Muito claro. Yeah, A questão, e termino, desculpa, eu sei que estou a falar há muito tempo, mas a questão é complexa, desculpa, e termino já. Mas é que eu volto a dizer uma coisa que já repeti aqui, que é, e o que eu defendo é aquilo que o Timothy Keller já havia proposto, que é, tanto quanto possível, haver uma praça, a neutralidade pura não existe, mas em grau que o espaço público possa ser um mercado livre de ideias. Portanto, não é a imposição do cristianismo como a única ideia e imposta pelo poder. Porque o cristianismo não se ganha na secretaria. A partir do momento que vai para a secretaria já perdeu. Claro. É um espaço para onde, na liberdade das pessoas, por ação do Espírito e da Igreja, as pessoas possam conhecer Cristo livremente. E há aqui, se nós quisermos falar depois de imigração a fundo, nós gostamos de ver o mundo como global para eu produzir de forma barata as minhas roupas no Bangladesh e comprá-las ali a tuta e meia na Primark. Pois, e ter as minhas experiências de viajar sem grandes... Exato, eu gosto muito disso, mas não gosto de uma economia global. Ou seja, eu gosto de pagar tuta e meia aos trabalhadores do Bangladesh, que não têm, que muitos deles trabalham todos os dias da semana, muitas vezes 12 horas por dia. Portanto, eu gosto disso para manter, para renovar o meu guarda-roupa mensalmente. E eles, como estão em condições ridiculamente más, pensam assim, caramba, estes fulanos compram a roupa que eu faço. Eu também quero comprar a roupa que eu faço. E muitos deles não podem. E vêm cá experimentar no meu país, quero tentar. E aceitam as profissões mais desprezíveis. Isto tem que ser dito. Aceitam as profissões mais desprezíveis. E as pessoas... Desprezíveis, salvo seja. Sim, desprezíveis, ou seja, as mais rasteiras, sim, que ninguém quer fazer. O problema não são as profissões, deixa-me só dizer, são as condições. Exatamente. Porque ser agricultor não é desprezível. Tal e qual. Mas as condições com que são pagos. E os funcionários não, os empresários que aceitam estas pessoas ficam felizes porque eles trabalham muito e recebem pouco. Pois. E se tivessem que contratar um português teriam que pagar muito mais. Pois. Portanto, imigração também é ter isto em atenção. É que nós vivemos num mundo desigual. E esta coisa tem pesado muito no meu coração, que é a oração do Pai Nosso é nós. Tudo o que eu peço para mim, eu tenho que pedir. Tudo o que eu peço para os meus filhos, eu tenho que pedir para os filhos das crianças de Gaza. Como é que eu posso... Que coisas é que eu posso orar? E às vezes há coisas que eu vou orar e digo, caramba, não posso orar por isto. Porque eu não consigo dizer nós sobre este tema. Eu gostava de poder dizer. E eu sinto que um dos problemas da modernidade, dos tempos que vivemos, é a nossa oração é individualizada. A nossa experiência religiosa é a experiência do eu. Claro. É verdade. E nós temos que perceber que nós somos um nós. Nós somos a igreja. E muitos dos imigrantes que estão a vir são cristãos. Há cristãos nepaleses, há igrejas nepalesas ali no Intendente. É Aleluia. fundamental lembrar, Graças a Deus. lembrar a oração do Pai Nosso e lembrar Jesus, lembrar o reino que extravasa as fronteiras e tem que extravasar estes limites políticos. Há uma parte humana que nós temos que saber lidar e que é muito difícil tecnicamente perceber como agir sobre a imigração de modo a que possa ser regulada e que haja capacidade de quem está do lado de cá para integrar e que haja também prevenção de abusos que são cometidos do lado de lá quando tentam enviar as pessoas para cá, às vezes
submetendo-as a sistemas que são praticamente de escravatura. Mas depois das pessoas cá chegarem, temos de tentar encarar cada uma delas como um ser humano digno. Exato. E nós não conhecemos as histórias de cada uma, mas são pessoas com famílias, se calhar com filhos a milhares de quilómetros de distância, e a viver vidas difíceis que para eles estão a lutar por melhores condições. Para nós são muitos deles, para emigrar, tiveram que aceitar fazer trabalhos decadentes no seu próprio país de origem para juntar dinheiro e poderem comprar a sua imigração. E eu acho que as coisas mudaram muito rápido, de uma forma muito rápida, e há o choque também do lado de quem está cá. Tipo, eu estive fora do país e depois regresso passado 3 anos e nota-se uma diferença muito grande na constituição da nossa população, na presença de pessoas ali dessa região de Bangladesh, Paquistão, Índia, pelas ruas das nossas cidades. Isto é de facto muito rápido, mas lá está, há que olhar para as pessoas e não ver uma massa de gente, mas ver cada um deles como uma história, com experiências atuais que muitos de nós categorizaríamos como, olha, isto é um desgraçado, e se calhar a pessoa não se vê assim mesma daquela forma, mas se os nossos filhos fossem os nossos irmãos, nós iríamos considerar que esses eram termos adequados. E ver aquelas pessoas através do olhar de Cristo é vê-los como exatamente iguais ao nosso vizinho português, aos nossos amigos portugueses. Não pode haver aqui uma distinção a esse nível. Bom, vamos ter que terminar, não é? Porque o ar do tempo continuaríamos aqui a falar. Muita coisa ainda se poderia falar. Sim. E coisas interessantes, mas voltamos a lembrar, se vocês tiverem ideias de temas, por favor partilhem. Queremos agradecer à Tato Media pelo apoio, pela produção, agradecer ao Tito Alves, Ganda Tito, pela ajuda aqui na parte da captação e da edição e etc. E pronto. Subscrevam os canais, façam like, partilhem se fizer sentido. Mas senão não partilhem. Senão não partilhem, não sejam falsos. Não partilhem do tipo a dizer assim: olha que a barbaridade que eles disseram. O Natanel acabou de dizer. Não, vão ajudar à mesma. Vai ajudar à mesma. Sim, mas falem connosco. Nós lembrando a ideia no início, juntámos este espaço precisamente para criar conversa, não só entre nós, porque isso já o fazíamos, mas para potenciar diálogo. E façam comentários lá no YouTube. Eu sei que muitos de vocês estão aí a morder as unhas. Façam lá um comentário no YouTube, não há problema, nós gostamos de ler. Para perceber também como é que está a ser recebido, como é que estamos a comunicar bem. E muito bem. Obrigado. Então, saudinha. Na boa. Conhecem o Streisand Effect? Barbara Streisand. Barbara Streisand Effect.